Palmeiras volta mais forte depois do Mundial. Fica comigo até o final para se atualizar das últimas notícias do Verdão. Dentro da área ali, eram os 3 reservas, que são bons jogadores. Mas quando você joga um time, quantas vezes, sintam-se à vontade para falar, por favor, quantas vezes o Palmeiras jogou com a casinha fechada? Por uma bola aqui, uma bola ali. É um grande técnico, Abel. Então, se ele vai ter 3 reservas na defesa, por que você não fechou a casa? Então, ó, tá passando os lances aí, né? No primeiro gol... Aí são as cenas do jogo, aí já passamos, já vocês me avisaram. Aí é o gol do Estevão, né? Já passou o gol? Não passou? Ainda é o primeiro tempo. Aí, ó. Ah, tá, aí, agora. Olha lá. E deram espaço para o cara, ele vai fazer o gol mesmo, cara. Ele veio por trás do Micael, né? Por trás. Mas não seria o caso, se eu estou com 3 reservas na defesa, vou meter 2 volantaços aqui, vou segurar, fechar, ocupar mais esse meio campo, assim, botar 5 no meio campo. São detalhes, Galvão, são falhas individuais. Por exemplo, o Palmer, ele veio de fora da área e o Richard Rios ficou olhando, não acompanhou. Olha lá, vai passar de novo? Esse é o gol do Estevão. Não, esse é o gol. O Palmer veio para dentro e o Richard Rios estava aqui e ficou olhando, ficou esperando que o zagueiro fosse dar o bote. E o zagueiro ficou esperando que o Richard Rios acompanhasse. Quando viu, o cara já estava lá livre na frente do Everton. Então é questão, às vezes, de falhas individuais. Peraí, Casa, dá uma paradinha aqui, deixa o golaço, golaço do Estevão. Ou seja, ele fechou a cara. Agora, é um pecado tomar um gol desse, porque o primeiro tempo foi muito melhor o Chelsea. Ele ajeitou o time, o segundo tempo ficou de igual para igual, ele faz o gol do empate, ele faz mudanças, que o nosso velho parceiro Júnior falou na transmissão, que deixa o Roberto, ele está botando os caras para ganhar o jogo. Sim. Quando ele fez a substituição, que ele botou o Maurício, que ele botou o Paulinho de uma vez, que logo depois botou o Flávio Lopes, ele foi para ganhar o jogo. Ele estava perdendo, né? Não, aí já estava empatado. Aí já estava empatado. Aí já estava empatado. Quando ele botou o Paulinho e o Maurício, acho que estava empatado. No segundo tempo. Esse é o tempo. Nos últimos 30 minutos. O primeiro tempo, talvez, eu acredito que ele tenha armado, ele tinha que ter fechado mais a casa. Ó, dá uma olhada, ó, esse aí é o gol, ó. Quem tá indo nele é o Micael e foi o Giai, mas ele vem lá de trás e o Richard Rios estava do lado dele e não acompanhou. O Giai dá as costas ali, né? Olha lá o Richard Rios ali no meio, tá vendo? Ali atrás, na entrada da área. Tanto que o Richard Rios faz assim. Desentrosamento sem 3 jogadores importantes. É isso aí, Galvão. Eu falo que tem que ter fechado mais a casa. Eu ia falar isso. A falta de entrosamento é que prejudicou totalmente. É isso. Ele não, eu concordo Eles com o bateram Galvão. a cabeça. Ele deveria ter fechado a casinha no início do jogo. Isso. Né, 0-0, se fecha ali com os volantes, aí é um erro de posicionamento. Não, você veja que eu dizia... Bateu na cabeça, a zaga bateu a cabeça ali. Não sei se você concorda, Guilherme, que ele, no intervalo, ele fez alterações de posicionamento, de forma de jogar. As alterações mais importantes ele deve ter feito na cabeça dos jogadores. Ele adiantou do jeito que ele sabe mexer com os jogadores. Os caras voltaram para cima e o jogo ficou igual. Ele adiantou a marcação. O jogo ficou igual porque ele achou que dava para ganhar e ele mexe para ganhar. O Estevão fez o gol, faz 1-1 e ele faz as alterações ele mexe para ganhar o jogo. Ele sentiu que dava para ganhar. Aí era uma questão de pode ganhar ou pode não ganhar. Sim. Talvez se ele não tivesse mexido em tanto, tivesse ido uma prorrogação. Porque o gol foi um lance de falta de sorte da defesa do Palmeiras. Quer ver? Não é aí. Agora não, e o gol do Estevão. Daqui a pouco vai chegar no gol do Estevão, que golaço. Sim. Foi bom pro menino. Claro. Que ele tá se despedindo do Palmeiras e faz um golaço em cima do time que ele vai jogar. Não, e onde é que ele achou aquele espaço para aquele gol, né? Olha surreal o gol dele. Saiu o gol aí. Olha lá o golaço dele. Nem ele acredita. O goleiro não conseguiu chegar na trave. Ali. O treinador do Chelsea falou isso. Eu estou feliz porque os gols foram dos jogadores do Chelsea e eu ganhei o jogo. Como é que é o negócio? Ele falou que os 2 gols foram dois gols dos jogadores do Chelsea. Mas ele ganhou o jogo. Porque o garoto vai jogar lá, né? Porque o garoto vai jogar. Não podia ter, quer dizer, melhor é ganhar o jogo, claro, está na semifinal. Mas ele fez o dele. Estão falando que não é a lei do ex, é a lei do próximo. Nesse caso foi a lei do próximo. Os 3 gols, não é que ele falou os 2. Os 3 gols foram do Chelsea, é isso que ele achou. No próximo Palmeiras e Chelsea vai ter a lei do ex. Se ele fizer você viu que ele foi convidado a permanecer 2 dias lá com o time e tal, aí para depois sair de férias, para ele se ambientar um pouco mais, vai ficar lá 2 dias. Isso eu acho bacana. Foi legal, foi legal. Porque o Chelsea se passar só dá pelo 2 Fluminense dias mesmo, amanhã, que o Chelsea vai embora amanhã, vai perder pro Fluminense e vai embora. Se passar pelo Fluminense amanhã, ele vai até domingo, dia 13.
não passa Que é o amanhã, dia- vai embora. Mas como a gente todo acha mundo. que ele vai embora na quarta-feira? Amanhã, aí vai o Estevam, depois da vai manhã? todo mundo. Por isso que ele pediu 2 dias só pro garoto. Claro, ele já está sabendo. Fica Não, 2 tinha dias com a pedido gente. 8. Exatamente. 8 dias para ele ficar. Eu quero saber, dava pro Palmeiras ganhar? Não dava? Quem quer falar? Dava. Eu acho que não dava, não. Não? Pra mim, acho não. que dá. Acho que o Chelsea foi muito melhor no primeiro tempo, terminou 1 a 0, Não, podia no ter primeiro terminado tempo 2, não. 3. Podia ter E aí feito no 2, segundo 3. tempo ficou igual. Mas, cara, são 2 tempos. Ah. Se o segundo tempo ficou igual e o primeiro foi do Chelsea, o Chelsea jogou melhor que o Palmeiras, gente. O primeiro Tá tempo inteirinho jogou foi do Chelsea. Você está concordando comigo. Hoje o Palmeiras devia estar mais fechadinho. Não, assim, devia estar com a casinha mais não sei- fechada. Eu não sei se deveria jogar mais fechado, do jeito que ele foi. Só acho que o Chelsea jogou melhor. O que eu não estou fazendo é essa coisa assim, o que jogou melhor no primeiro tempo, o Palmeiras não jogou melhor no segundo, então você faz número. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: depois que veio o segundo tempo, depois do empate, o jogo ficou absolutamente igual. Podia tudo sair. bem, tudo bem, eu entendi qualquer um dos o que dois você poderia falou. ter sido o Eu entendi jogo. o que você falou. O Só que Paulinho quase empatou ali. Eu tô vendo o seguinte: o primeiro tempo foi do Chelsea, poderia ter feito 2, 3, sem problema Primeiro nenhum. tempo. Primeiro tempo. Eu disse isso O também. segundo tempo foi igual. Foi igual, não é? O Palmeiras não cresceu, Foi. empatou e não foi Em igual. alguns momentos foi até melhor. E um pouco, alguns 15, 20 minutos talvez. Você está fazendo uma análise de percentual. Não tô percentual, não. O jogo são 90 minutos, gente. Não dá pra tirar a fazendo base. uma análise de possibilidade de vitória. Eu acho que o Chelsea teve mais possibilidade de vitória. Teve no primeiro tempo, só fez um gol. Aí quando você vai para o segundo tempo, depois dos 15 minutos, empata 1-1, e nos últimos 20 minutos, 25, o jogo é igual, a minha análise é diferente. É igual a sua, mas é diferente. Vai, elas caminham para o mesmo lado. Então, vamos lá. Vamos só na opinião. Eu acho que o Chelsea jogou melhor e teve mais chance de ganhar o jogo e ganhou porque mereceu, porque foi melhor. O Palmeiras não foi igual ao Chelsea na maior parte do tempo, na minha visão. Perfeito. Para mim, o Chelsea foi melhor. Eu cheguei a dizer que a vitória foi justa, mas que o Palmeiras teve até a chance de ganhar no segundo tempo. E o Grêmio, Paulinho o que quase você fez acha? gol. Não, eu acho que sim, o Chelsea foi melhor que o Palmeiras. Se você pegar o jogo inteiro, concordo com você. Só que assim, eu acho que o Palmeiras poderia ter ganho. Por Teve exemplo, a oportunidade. Teve a oportunidade. Como Por exemplo, o Paulinho quase fez gol ali, faltando... Como o Chelsea só fez um gol no primeiro Isso, tempo, exato. deu a chance ao Palmeiras Exato. de ele fazer 2-1 no segundo tempo. Exato. Porque podia, como disse o Casal, fazer 2 ou 3. Não, Não podia. fez 2, pelo menos. Podia. Só que aí foi 1-1 no segundo tempo. E aí é uma falha. Eu acho que é uma falha. A gente não tá. Nós Foi fizemos uma uma falha- final. A gente não está considerando, eu achei uma falha do Raspou nosso... no GI, né? Nós fizemos uma final, O goleiro. Chelsea É. e Palmeiras do Continental. Não, Nós tirou fizemos o uma final. Everton. Naquele jogo lá, Bateu no... naquele jogo, o Palmeiras jogou melhor contra o Chelsea do que jogou esse jogo. O Palmeiras perdeu na prorrogação com um pênalti que bateu na mão do Luan. Ó, bateu no lá, pé do Jai. bateu na mão do Luan, foi pênalti, e o Havertz fez o gol de 2-1 e o Palmeiras... Acho que até era um Chelsea melhor do que o de hoje. Então, o Chelsea ganhou por 2-1 na prorrogação. Naquele jogo, o Chelsea tinha um time melhor. Isso. Eu acho que esse Palmeiras é melhor que aquele. Isso. E aquele Palmeiras jogou melhor que o Chelsea. A maior parte do tempo naquele jogo que perdeu na prorrogação. E foi dolorido. Acho que Uma foram derrota dolorida. circunstâncias. Foi? Muito Pô, dolorido. foi um pênalti bobo, que a bola bateu Sim, no... no Luan. E nós no estávamos falando do Estevam, né? Porque agora ele vai botar aquela... Vai ser um blue, né? Ele vai para os blues, Sim. vai para os azuis. Então vamos ver o posicionamento dele. Ele estava se referindo, ele estava na bronca, porque ele chega a usar a expressão. Depois eu falo uma coisa aqui que usam fora do lugar. Foi sobre o Tirando do foco, contexto. né? A história do foco. Isso. No outro jogo, que ele acha que sacanearam ele. Porque pegaram a fala dele e usaram de uma outra forma. Mas ele... O professor, o que eu falo aí? Me ajuda aí, professor. De Fala cabeça por baixa, mim fala aí, alguma né? coisa eu queria saber o que o Abel falou pra ele. O Abel podia ter ajudado ele. Mas ajudou, cara, porque o Abel falou alguma coisa pra ele, que ele sorriu na volta e agora aí chamou pra falar. É bacana, mas é um menino de um futuro gigantesco. Alguém discorda? Não. Porque ele tem, inclusive, cabeça, cara. Você viu a intimidade dele com os jogadores do Chelsea no fim do jogo? Ele já deve ter estudado um pouco de inglês. É isso que eu estava me questionando. Já deve Ele ter tava estudado um pouco de bem inglês. turmado ali. Ele Não, foi batendo papo com os caras, Galvão, rapaz. o Palmer falou pra ele,
pô, vai ser muito legal jogar com você o ano que vem. E o Palmer, depois de uma entrevista, assim, pô, eu falei pra ele que eu queria que vai ser legal jogar com ele o ano que vem, mas eu acho que ele não entendeu nada, porque o jogador português traduziu pra ele traduzindo, o que o Palmer tava falando. Então tá bom. Entendeu? Mas o Palmeiras acertou. Hã? O Palmeiras acertou. Acertou, lógico. Vai ser muito... Foi legal, pô. O Palmer, os outros jogadores do Chelsea chegarem lá, antes dele ir, já receber e fazer um elogio, falando que vai ser legal jogar com ele. Eu achei muito simpático da parte dos caras. Muito carinhoso. Que não é o forte, né? Muito não é o carinhoso. forte do jogador Mas inglês. ele vai ser um grande jogador, não vai? Eu acho com certeza. Ele já é um grande jogador. Com O menino tem certeza. 17 anos, vai fazer 18 agora, é isso? 18. Fez 18. Fez 18. Senão teria que esperar fazer os 18 anos lá. Não, Não, já fez 18, fez Ele 18. teria que esperar Ele fez fazer os 18 anos. Vamos... Só que ele vai cair lá do lado, onde é o lado mais forte do Chelsea. Ele vai Chelsea. disputar a posição com o Pedro Neto, com o Palmer. É tudo ali daquele lado. Todo mundo joga E eu daquele pensei lado. que ele ia pode se jogar pra estrear com o esquerda, lateral cara. esquerdo aí. Ele pode jogar para a esquerda. Pois é, ele é tão Quantas vezes genial, Abel né? botou ele pra esquerda, ele vai pra pros surpreender dois os lados. outros? Pode, mas Ele o muito forte genial. dele é lá onde ele fez o gol, né? Onde ele fez o gol lá pelo lado direitinho dele, ele vai com a perna esquerda, bateu de direita. Mas a jogada dele é partir pra cima e pra cá, ir pro fundo, ele vai pros dois lados. E o Como é que forte vai? dele é no lugar do Palmer também, Também. que queriam ele ali de meia. Também. Eu quero ver como é que ele vai Queria fazer de para fazer meia. amizade com o Cucurella. É isso que eu queria Deu saber. umas porradas brabas nele. Exatamente, com o lateral esquerdo. Ele ali, foi com o pra cima Fred, do lateral. O negócio foi feio. Quantos anos que esse cara joga no Chelsea, rapaz? Ele joga bem. Olha, eu transmitia, Joga bem, eu transmitia ainda Champions League e o Chelsea tinha... Veja se estou misturando época, não acho que não estou não. Tinha um monte de jogadores, teve Oscar, me ajuda aí, teve mais jogador de meio campo à frente, tão importante. E depois o Thiago Silva veio no final, né? Dessa fase. Mas o tal do Cucurella já jogava, cara. Ele joga faz tempo esse espanhol no time do Chelsea. Tá bem, 5 de agosto de 22 que ele Como é que chegou é? lá. Chegou lá em 22, em agosto. Estou olhando pra te dar. Então ele estava em outro time inglês. Estava em outro, estava no outro. É. Mas, 3 anos. Mas eu pensei que ele ia se estrear ali com Eu com o quero ver a Estevão. amizade dos dois. Já pensou? Se estranhar antes dele chegar. E no treino ele vai ter que marcar, né? Porque enquanto imagina se o Estevão reserva do lado direito, é que os treinos lá não são tão coletivos, né? Mas não Não tem esse confronto toda hora. O menino é esperto, o menino vai chegar pra ele, vai ver o cara. Mas ele não vai para chegar Vai no aprender time. um espanholzinho pra dizer, Eu amigo, também acho que ele vai chegar com aquele por favor, sorrisão dele. Solomire, não me pegue. Mas ele não vai para um time pronto, não, tá? Ele vai para um time que ainda contratou muitos jogadores jovens, não foi bem na competição, no campeonato inglês. Ele é muito bom jogador. Tá? E vamos ver qual é a função que ele vai ter ali. Como o Mauro falou, são 4 jogadores jogando pelo lado direito. Como vai ser essa função desse garoto? Eu estou te falando, eu ainda gostaria de ver esse garoto jogando pelo meio. E aí, torcedor, você também acha que o Verdão vai voltar com tudo? Comenta aqui embaixo. Se curtiu as notícias de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Verdão.